Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a essa live de terça-feira, 19 horas, onde eu respondo as perguntas da minha audiência ou dos meus clientes através de perguntas que eles me enviam pelo direct, pelo Messenger e também pelo Stories. Então, eu recebo essas perguntas ao longo da semana ou ao longo da própria terça-feira e respondo aqui no Stories. As pessoas que me perguntam, elas podem participar da live, ou seja, enquanto eu estiver falando, elas pedem para participar e começam a interagir comigo, ou elas podem simplesmente ficar participando aqui, né, entrar junto comigo. E aí eu vou respondendo. Hoje eu tenho duas questões, duas perguntas que elas interagem, assim, duas pessoas me perguntaram coisas que interagem uma com a outra. E eu vou responder de uma vez só, tá? Então, primeiro, houve uma pergunta de uma pessoa que me pediu privacidade, que ela me fez a seguinte pergunta. Se eu, Van, acompanhava somente empresárias ou empresários. Se meu trabalho era focado só para pessoas que já estão atuando como empresários. E a outra pessoa me perguntou se deveria empreender a partir do propósito de vida dela, né? Que essa pergunta veio da Nadine. Ela me perguntou se ela deveria empreender a partir do propósito de vida dela ou empreender em algo que porque tá dando dinheiro, é algo que dá dinheiro. Ela ainda colocou entre aspas. Então, muito bem. Nós precisamos, primeiro, deixa eu responder a primeira questão, que uma puxa a outra. A questão de eu trabalhar com empresários ou empresárias somente, o meu serviço com as pessoas vai além disso, tá? Eu sou terapeuta e mentora há 15 anos, mas eu sou empresária desde os meus 25 anos de idade. Então, vejam só, o meu serviço para com todas as pessoas que chegam até mim é ajudá-las a entender se elas estão no mundo como empreendedores que vão se tornar empresários ou se elas são apenas pessoas empreendedoras por natureza. Porque existe uma confusão muito grande. Então, o meu trabalho é com pessoas que queiram passar de empreendedores ou empreendedoras para serem empresários. Existe uma diferença muito sutil nisso, eu tenho falado muito ultimamente sobre isso, porque agora, com o que está acontecendo, muitas pessoas estão pensando em empreender. Então, por isso que depois eu vou responder a pergunta da Nadine. O que acontece? Muita gente está pensando em empreender. Aí fala assim, eu vou empreender, quer dizer, eu vou abrir uma empresa, porque a primeira coisa que você precisa saber é se você vai fazer um negócio porque você está sem opção ou se você vai dedicar a sua vida à vida empresarial como profissão. Então, o meu serviço maior é ajudar as pessoas a perceber se é hora de fazer um empreendimento e depois buscar um outro caminho, até por uma questão de personalidade, uma questão de estrutura de vida, que aí entra o meu lado terapêutico, de ajudar a pessoa, de observar quais são as necessidades verdadeiras. Então, o empreendedor, nós todos somos empreendedores por natureza, porque a gente atua realizando tarefas difíceis. E empreender é atuar fazendo tarefas difíceis.
muitos executivos de alto gabarito nas empresas grandes, diretores executivos, CEOs, eles empreendem fora do trabalho deles. Eles são empreendedores fora das empresas grandes que eles são CEO, eles são diretores executivos. Então, eles não têm um negócio de fim de semana, mas também eles não se colocam como empresários. Então, eles são participantes ou parceiros ou sócios de empreendimentos que geram renda, que geram dinheiro para eles, além do que eles fazem dentro da empresa, que é um salário fixo, entre aspas, né? Porque é um grande diretor, aí tem um monte de coisa envolvida. E agora, o que está acontecendo no mundo agora é que muitas pessoas estão começando a pensar nesta possibilidade sem necessariamente ser um diretor executivo, sem necessariamente ser um CEO. Porque assim, nós temos números alarmantes hoje no Brasil. Nós ainda não sabemos o que realmente vai acontecer a partir do segundo semestre. Porém, não sei se vocês conhecem a XP Investimentos, além de ser uma empresa de investimentos, ela é uma empresa que faz muita análise de mercado. E um dos experts deles falou que a projeção até o final deste ano, ou seja, no segundo semestre, retomando-se a economia, nós teremos pelo menos 3,5, ou seja, 3 milhões e meio de pessoas a mais desempregadas. A gente já estava ali com os 13, né? Então, nós vamos chegar aí mais ou menos 15 milhões de desempregados. Essas pessoas que ficarão desempregadas podem sim buscar a veia empreendedora delas. Podem sim decidir empreender, fazer algo para não ficar sem renda, porque vão estar desempregadas. Mas a nossa condição hoje de isolamento social e de home office, que vai permanecer, não vai permanecer do jeito que está. Cada empresa vai se adaptar, mas essa é uma realidade cada vez mais clara de que as empresas vão utilizar o tempo das pessoas de deslocar até o trabalho, tempo de trabalho, como hora produtiva com home office. Não que as pessoas vão trabalhar mais, mas a qualidade de trabalho delas em home office é possível. E aí, esses funcionários, essas pessoas que também vão estar de uma forma diferente enquanto funcionários, também pensam em empreender. Também pensam em fazer algo para ter uma outra fonte de renda. Vocês percebem que é muito assim amplo o conceito de empreender algo. Você pode ser sócio de um empreendimento, você pode ser parceiro num negócio onde você entra com 10 mil reais, 5 mil reais, ou com uma consultoria de alguma expertise que você já tem, você está empreendendo. Você é um empreendedor. Agora, o empresário é aquela pessoa que faz dinheiro com um empreendimento com constância. Então, tem a competência de transformar aquele empreendimento em uma fonte de renda constante. Não é perene, porque tem variação, mas assim, existe, então a fonte de renda são empreendimentos dentro de um negócio, então eu sou empresário. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de tomar o que é nosso. É uma questão cultural. Às vezes você pergunta para a pessoa assim, o que você faz? Ela fala, eu tenho um negócio, eu tenho uma padaria.
Ah, eu tenho um pequeno comércio. Ah, eu tenho um negócio com meu marido. Ah, eu tenho um negócio com a minha esposa. Eu já falei disso aqui. E não toma posse. Peraí, o que que você faz? Eu sou empresária. Eu sou empresário. A gente tem dificuldade. Ah, eu faço obra por conta própria. Eu sou engenheiro, faço obra por conta própria. Ah, sabe, assim, não tem essa força de falar-se empresário, porque existe um preconceito muito grande no Brasil de que o empreendedor é essa pessoa que está na entre-safra. Então, renda extra é empreender, sim. O sujeito está empreendendo algo para ter renda extra. Mas é o que nós chamamos, né? Nós especialistas chamamos de empreendedorismo por necessidade. Vai acontecer isso demais a partir do segundo semestre. O empreendedorismo por necessidade. A pessoa perdeu o emprego ou reduziu o salário, porque as empresas vão negociar salário, o governo vai dar essa chance. E se elas não fizerem isso, muitas vão quebrar, vão fechar. Então, vai haver essa busca de empreendedorismo por necessidade. Isso não é necessariamente uma construção de uma vida empresarial. É totalmente diferente. O compromisso com a vida empresarial, ela gera uma energia muito maior. Você não tem só um empreendimento dentro de uma empresa, como, por exemplo, você não tem só um produto. Você oferece várias coisas, então você empreende em vários setores, várias situações dentro da empresa, não setores, situações. É a mesma coisa, você não tem uma padaria para vender só pães franceses. Você tem broa, você tem bolo, você tem refrigerante, você tem suco, entende? Então, assim, o empresário, ele precisa, a priori, tomar posse do que ele é. Só que muitas vezes ele começou a vida de empresário como um empreendedor por necessidade. Ou às vezes você pega pessoas que herdaram empresas. Ele não queria aquilo. Ele não faz aquilo porque gosta de fazer. Então, essa dificuldade de tomar o lugar de empresário já é uma questão emocional que atrapalha muito a prosperidade das empresas e do próprio empresário. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a perceberem: eu estou na vida como um ser humano profissional que ama fazer carreira, que ama ser funcionário, que adora empreender junto com o dono da empresa. Um funcionário dedicado, alguém que quer crescer. E também gostaria de ter outras fontes de renda ou não. Percebem? Esse é um empreendedor clássico. Ou eu estou no mundo para empreender e me tornar empresário. A gente começa empreendendo algo, uma ideia, algo que você quer fazer e de repente aquilo se torna a sua empresa. A gente precisa ter essa clareza da diferença para poder chegar na resposta da pergunta que a Nadine me fez. Nesse caminho, você empreender com o seu propósito, aguardar encontrar o seu propósito para empreender, ou fazer aquilo que dá dinheiro. Isso é muito complicado. As duas coisas precisam ser levadas em consideração. Por quê? Porque ser empresário é fazer dinheiro com um empreendimento. Se você não faz dinheiro, se você não faz renda, você não tem um negócio, você não tem uma empresa. Então, o que dá dinheiro, o que tem que fazer dinheiro, com certeza. Mas eu vou empreender naquilo que está dando dinheiro? O que é isso? Percebem? É uma pergunta que não tem muita resposta, porque a minha visão do que é lucrativo pode ser totalmente diferente da sua. Por quê? Porque a minha visão empresarial vai ser sempre direcionada para o meu nicho e para aquilo que eu faço, enquanto que a sua visão empresarial vai ser para o seu nicho. Então, o propósito para empreender
não precisa necessariamente, apesar de que eu também sou responsável por fazer um trabalho de alinhar o propósito da empresa e do negócio com o propósito de vida. Inclusive, eu acredito que um negócio só prospera, só perpetua, só vira uma empresa que dura 5, 10, 20 anos se ela se transforma no propósito de vida da pessoa enquanto profissional. É óbvio que você não precisa ter o seu negócio como seu propósito de vida pessoal, porque tem uma diferença entre prioridade e propósito. As pessoas confundem muito essas coisas. A minha prioridade pessoal na minha vida é ser mãe. Isso eu já assumi há muito tempo, independente das minhas filhas serem adultas hoje, nem precisarem mais tanto de mim. Mas é minha prioridade pessoal. Então, isso quer dizer o quê? Que se uma delas der um piripaco e precisar de mim, eu largo tudo para resolver e ajudar, se eu puder ajudar. Por que eu faço isso? Porque é minha prioridade, a prioridade delas é minha prioridade. Então, prioridade, então você vai dizer assim, Van, então a sua prioridade número 1 é pessoal, com certeza. Minha prioridade pessoal é a prioridade número 1. Só que o meu propósito de vida não é ser mãe. Vocês estão entendendo a diferença? É uma linha muito tênue, mas a gente tem que entender isso. O meu propósito de vida é trabalhar, é acordar todos os dias para ajudar empresárias e empresários a transformar o seu negócio no seu propósito de vida, que foi o que eu fiz. E só quando eu fiz isso é que eu encontrei prosperidade na minha vida, eu encontrei um bem-estar. Eu não trabalho, eu divirto, de verdade. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Tem altos e baixos? Tem. Tem boleto para pagar? Tem. Tem dificuldade, escassez financeira em determinadas situações? Claro. Tem abundância? Também tem. Mas é a alegria de ter um propósito de vida ligado ao meu trabalho. Eu construí isso porque eu descobri que eu vim no mundo para fazer o que eu faço. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, eu acordei um belo dia assim, nossa, acordei hoje sabendo o meu propósito. Não, isso é trabalho, de muitos anos de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento espiritual. Então, as duas coisas juntas me deu essa clareza. É isso que eu ajudo os empreendedores que querem olhar para isso e enxergar. Porque o meu propósito de vida não é ser mãe. Aliás, ninguém deve ter um propósito de vida assim, porque filho, minha filha, é assim. Eles precisam de você, depois eles não querem nem saber de você. E tem que ser desse jeito. Eu costumo dizer que ser pai, ser mãe, é uma lição de apego e desapego na mesma vida. Porque quando eles são pequenos, se você não está ali, eles morrem. Morrem, não sobrevivem. É o único mamífero que não sobrevive, é o ser humano. E depois eles precisam que nós nos afastemos totalmente para que eles possam crescer. Então a gente tem que se desapegar. Então não dá para ter propósito de vida com isso. Agora, é a minha prioridade. Se eu não olho para isso com prioridade, por exemplo, já aconteceu na minha vida de eu dar mais prioridade para a minha vida profissional do que para a minha vida pessoal como mãe? Óbvio. Muitas vezes eu senti culpa de trabalhar até altas horas, as minhas filhas ainda eram pequenas em casa. Acho até hoje que tem algumas coisas que elas são destrambelhadas por minha responsabilidade. Que mãe que não sente isso? Percebe? Então, assim, é a minha sensação, mas é porque é a minha prioridade. E aí teve hora que eu pisei na bola comigo mesma. Se você for perguntar para elas hoje, elas não, entendeu? Menino não lembra nem, só lembra do que eles querem. Mas é a minha prioridade. Agora, o meu propósito de vida, que independente das minhas filhas estarem próximas ou não, é o meu propósito de vida enquanto profissional.
enquanto empresária. Isso é propósito de vida de todo mundo que é empresário? Não. Isso é propósito de vida? Todo mundo tem um propósito de vida como profissional? Não, muitas pessoas são abnegadas ao ponto de ter um propósito de vida altruísta, de trabalharem sem receber nada, por exemplo, dentro de organizações não governamentais ou dentro de assistencialismo. Tá errado? Não. Se a pessoa tá bem no propósito de vida que ela descobriu ser verdadeiro, ótimo. Empreender deste lugar, a chance de dar certo é muito maior. Muito, muito maior. Porque você vai estar alinhado com aquilo que você quer. Porque propósito de vida é aquilo que você quer. E nem sempre a gente faz essa pergunta, porque essa pergunta é difícil de responder. Porque muitas vezes ela não está alinhada com as nossas prioridades. E quantas vezes essa prioridade minha de ser mãe me atrapalhou empresarialmente? Trocentas vezes, mas muitas vezes. E eu tive que fazer das tripas coração para não cobrar das minhas filhas dificuldades que eu tive nas minhas empresas, tanto na minha primeira empresa quanto na minha segunda empresa, porque a prioridade era minha, não era delas, mas atrapalha. E às vezes você está dentro de um casamento complicado, ou as pessoas estão habituadas há muito tempo que você priorize somente a sua vida pessoal e você descobre que o seu propósito de vida não é a sua vida pessoal, porque existem mulheres e homens, mais mulheres até por uma questão cultural, que tem como propósito de vida serem o baluarte da família, ser aquela mulher que decidiu cuidar somente dos filhos, cuidar da casa como uma profissão. Eu não vejo problema nenhum nisso, até porque algumas dessas mulheres, quando vão para o mercado de trabalho, adoecem, porque o propósito delas é muito pessoal, ligado à família. Então, eu tenho esse propósito como mãe, mas eu não tenho esse propósito como relacionamento, não. E eu tive que... paguei altos preços por isso, ainda pago. Os homens sofrem comigo, não é à toa, porque eu não tenho essa prioridade relacional. Percebem? No pessoal. Então, eu passo o meu negócio na frente dos meus relacionamentos. Isso é saudável? Não, né? Tem hora que eu tenho que parar tudo e dar atenção para relacionamento. Mas eu tenho que ter isso claro dentro de mim, porque senão eu não consigo nem ser honesta com os meus parceiros. Eu não consigo ser honesta com o meu pai, com a minha mãe, que também não estão dentro dessa prioridade. E às vezes eu deixo o meu trabalho, às vezes eu sacrifico a minha empresa porque eu quero ir até as minhas filhas que não moram no Brasil, quero vê-las, quero ficar com elas, quero saber o que acontece, porque eu preciso alimentar essa minha prioridade. Às vezes elas nem estão muito interessadas que eu vá, mas eu vou. Então, essa diferença precisa ser trabalhada e só um processo de desenvolvimento pessoal é que pode ajudar as pessoas a entender essa diferença. Então, empreender no que dá dinheiro, só porque dá dinheiro, eu acho uma fria. Porque, de novo, o que é que dá dinheiro? Como é que nós vamos saber o que vai acontecer nos próximos meses? Porque é o seguinte, tem outros dados que eu vi hoje, um deles é que hoje no Brasil nós temos 10 milhões de MEIs, que são aquelas microempresas individuais, tem 10 milhões de MEIs ativas, ou seja, as pessoas têm um CNPJ e elas pagam aqueles R$ 50 de impostos todos os meses. Se elas estão atuando como empresa, a gente não sabe, mas é um número que a gente tem. Isso vai aumentar muito
quando retomar a economia? Com certeza. Mas isso quer dizer que todos vão se transformar em empresários? Dificilmente. Na contramão disso, nós temos, pelos dados do Sebrae de abril, que 600 mil empresas, pequenas e microempresas, fecharam as portas por conta da crise da Covid. E é por isso que o número de desempregados vai aumentar, porque não sei se vocês sabem, no Brasil, 55% dos empregos no Brasil são de responsabilidade das pequenas e microempresas. Por isso que isso vai aumentar tanto. E dentro dessa possibilidade, a gente vai estar diante desse empreendedorismo por necessidade e não por propósito. Quando você faz algo pelo seu propósito de vida, enquanto negócio, você vive uma situação que faz sentido para você. Porque é desgastante empreender. Não é passear no parque, é um trabalho. E como trabalho, exige de você organização, definição, planejamento, assertividade, vendas. Porque tudo que você for fazer, você precisa vender. É outra trava que muitas pessoas têm. Muitas pessoas não têm essa habilidade de vender o próprio serviço, o próprio produto. E não tendo esta habilidade de vender, não consegue empreender. Então, você fica impossibilitado? Não. Você precisa aprender a vender. Tem curso para isso? Aos quilos. Mas não é marketing digital, não. Não é curso de marketing, não. É curso de vendas mesmo. Porque vendas é uma coisa de personalidade. Tem gente que não consegue cobrar. Não consegue falar, olha, custa tanto isso. Fica angustiada, fica agoniada. E aí você pensa bem, eu estou fazendo isso só porque dá dinheiro, preocupada só com o dinheiro, não tem nada a ver com o meu propósito, e eu ainda tenho que passar esse desgaste, ficar vendendo. E todas as vezes que você ouvir um não, todas as vezes que você for questionada, você vai se sentir muito mal. Você vai ficar num estado muito ruim. Por isso que essa ancoragem do propósito dá força. Você fala assim, não me interessa se a pessoa vai ou não se interessar. Não me interessa o que as outras pessoas vão pensar. Eu tenho um propósito e eu estou aqui para servir este propósito. E como empresária, eu estou aqui para servir este propósito. Eu estou de bem com a vida. Para quem diz sim e para quem diz não. Então, ter essa clareza, você precisa fazer um trabalho de aprofundamento e se perguntar que propósito você tem, qual é o seu propósito, percebem? Porque sem essa relevância do que você quer fazer, você não consegue responder isso. Pois é, Nadine, então essa história de você não se ver vendendo algo, você precisa trabalhar isso, tem que trabalhar isso. Porque empreender é vender o tempo inteiro. Ah, não, Vanessa, não. Me fala uma coisa que você faz como empresário que não é uma venda do que você está oferecendo. Para você fazer dinheiro, você tem que vender. Você tem que dar uma daqueles vendedores que bate na porta, porque a gente tem esse estereótipo de venda. Além da gente ter o estereótipo do vendedor de enciclopédia, na minha época eram os vendedores de Barça, porque eu sou bem velhinha já. Então, o vendedor de Barça era aquele cara que batia na porta e enquanto não vendesse a maldita da enciclopédia, não deixava a pessoa voltar para fazer as coisas. Então, a gente tem esse estereótipo de que vendedor é um bicho chato, de que vendedor é um cara que insiste. Vendedor é um cara desagradável. Quem que quer ser desagradável? Quem que quer ser uma pessoa chata? Só que acontece, gente, que empreender, você vai ter cliente pela qualidade do seu trabalho. Você vai ter cliente pela qualidade da sua entrega. Você vai ter cliente pela qualidade do que você faz, com certeza. Só que se você for viver de boca a boca, você morre de fome. Não tem condição.
Hoje a gente tem a internet, que ajuda pra caramba você divulgar, você falar que veio, que é outra coisa que esta pandemia trouxe como consciência para empresários que muitos, e aí eu tô falando de médios e até grandes, tá? Grandes, médios e pequenos empresários que nem site direito tinha. Ah, não, tinha um site lá, mas não tava nem aí, entendeu? Tem site, todo mundo tem site, então também tem um site. Tem um site lá, meus funcionários é que acessam. Acabou essa história. Acabou. O digital agora, ele, mesmo que você não vá vender na internet, nunca, jamais, entendeu? Ah, eu sou da padaria. Mas eu te garanto o seguinte, mesmo sendo dono de padaria, se você fez delivery na pandemia, você vai ter que continuar fazendo. E delivery precisa de aplicativo. Você precisa. Você não quer, porque a gente é preguiçoso. Você não quer telefonar para a padaria, ficar lá, tanta. Ah, tem isso, tem aquilo, nem você vai pôr pro seu funcionário para atender telefone, vai? Não, né? Não existe isso mais, não? Tudo é pela internet. Então, a gente viu o quê? Que tinha muita conversa. Tinha muita gente falando que estava na era digital com seu negócio e não estava lufas. A pandemia veio e pôs todo mundo com a bunda na janela. Porque você precisa agora, de qualquer jeito, estar ligado de alguma forma. Seu negócio tem que estar ligado digitalmente. O que você vai fazer para isso? Cada um vai buscar. E aí entra essa história. O que é que dá dinheiro? Não sei responder isso. A primeira coisa é que se você não tem qualidade no que você oferece, você vai ficar em maus lençóis. Se você tem qualidade no que você oferece, mas você não sabe vender, você não oferece, a minha pergunta é a seguinte: tem duas questões aí, duas travas para você olhar. Geralmente, quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente recebe elogio de pessoas que já receberam ajuda nossa, ou você até fez, vamos dizer assim, você ofereceu aquele trabalho, mas nem foi de forma formal. Você ajudou uma amiga, você ajudou um outro profissional, mas a pessoa falou, poxa, eu tive resultado. Então, quer dizer, o que você faz tem qualidade. E aí você não consegue vender, você não consegue oferecer. Então, as duas crenças que estão aí uma é a autoestima com você mesmo, a crença que a gente chama da síndrome do impostor, ou você tem uma crença com dinheiro pesada. Geralmente pega isso aí. Por quê? A síndrome do impostor é você não confia. As pessoas falam para você que você sabe fazer a coisa. As pessoas dizem que querem que você faça com elas. As pessoas têm resultado com o que você oferece e você lá no fundo, lá nos seus botõezinhos, lá no espelho do banheiro, você olha assim para você mesmo e fala, será? Que é que esse povo tá vendo o que eu faço? Como assim? O que eu tô oferecendo? Isso é real? Isso realmente faz diferença na vida das pessoas? E muitos empreendedores têm essa síndrome do impostor. E você percebe isso na hora que você vê-los vendendo o seu próprio produto. Eles ficam justificando o tempo todo, eles precisam explicar da onde que vem, quer dizer, quantas formações ele fez, quanto tempo ele precisou para ficar aprendendo aquilo. Ele fica justificando, ao invés de virar e falar assim, olha, eu faço isso por você. Você chega para mim aqui, eu te levo de A a B, e é isso que vai acontecer, e na hora que você chegar em B, você está pronto para fazer isso, isso e isso. Acabou. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem saber qual é o resultado que você oferece para elas. Qual é o resultado que você tem para dar para elas. Elas não querem saber quantas formações você vê. Você não precisa dizer para elas que você é formada em Harvard. Ninguém quer saber disso. Você pode até ter formação em Harvard. Problema seu que gastou um burro de dinheiro para fazer lá em Harvard. Ótimo, você fez para você. Eu costumo dizer para meus clientes e para os meus alunos.
A formação que a gente faz hoje em dia é para nós. Eu faço para me capacitar, para eu me sentir bem, para eu ficar bem comigo mesma e ter mais força para entregar o que eu entrego. Isso não vai fazer diferença para o meu cliente. A diferença para o meu cliente é o resultado que eu chego com ele até o resultado, percebem? Então, o propósito do que a gente faz, ele é muito maior. E aí, consequentemente, você faz dinheiro com isso, desde que você ofereça o que você faz. Então, muitas pessoas estão pensando que o empreendedorismo digital, fazer algo ligado ao empreendedorismo digital, ao marketing digital, é mais fácil, vai ser mais fácil, porque você não vai precisar colocar a cara. Você faz um marketing direto, você cria uma página, você faz tráfego, porque hoje, se você quiser fazer um vídeo, muitas pessoas vendem assim, sem mostrar o carão. Você vai lá e faz aqueles slides, né? Vocês já viram esses vídeos? Faz os slides e aí a pessoa vai lendo e faz a venda ali. Muita gente faz venda assim, não tá errado não. Mas tudo é uma força, gente. É uma energia que você coloca para poder fazer aquela venda. Uma hora você vai ter que ficar diante do seu cliente, mesmo que seja virtualmente. Então, vender digitalmente não é assim escondido atrás do computador. Não é escondido atrás de um celular. Primeiro que você precisa se colocar para as pessoas. De um jeito ou de outro, você precisa se colocar para elas e mostrar o resultado que elas vão ter com o seu negócio. Ou seja, você tem que vender. Você precisa vender. Aí você fala para mim assim, não consigo vender. Então, eu vou falar para você, não, ó, você compra um curso de marketing digital, vai aprender a fazer tráfego e faz marketing direto. Eu não vou falar isso para você, porque marketing direto na internet vende muito pouco. Você vai vender aí produto de 10, 15 reais? Como é que faz isso? Faz as contas. Quantas pessoas você vai ter que fazer para ter uma renda plausível, né? Então, não é assim. Não é assim, na internet todo mundo ganha dinheiro. Não é. Onde é que tá dando dinheiro? Eu não sei. Porque, por exemplo, delivery. Agora é o pau que tá rolando. Todo mundo tá fazendo delivery. Mas tem muita gente perdendo dinheiro, porque não faz nem conta. Nunca tinha feito delivery. Não faz a conta dos entregadores, não faz a conta da gasolina, se eles mesmos estão entregando. Então, assim, tá vendendo o almoço para pagar a janta. Então, não é, tá dando dinheiro. Fazer delivery tá dando dinheiro. Mas o que você vai entregar? O que você tem para entregar? Não, vou montar uma rede de delivery. Vamos arrumar um monte de motoboy. Gente, não é assim. Porque você não... Cadê esses motoboys? Cadê essas motos? Como é que você vai oficializar essas pessoas? Você vai pôr no seu CNPJ, como é que vai ser isso? Vocês entendem que tudo tem uma energia, tem algo rodando em volta. Então, não é assim, isso está dando dinheiro. O mundo digital é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho hoje para você começar um negócio. Porque ele é menos impactante na questão investimento inicial. Eu disse menos impactante. Quer dizer que sem grana nenhuma você faz um negócio? Não. Quem falar isso tá mentindo. Quem falar isso, eu quero que me prove. Eu quero que me prove que uma pessoa começa um negócio com R$0. Você pode fazer até uma venda com R$0, de boca. Se você tá usando uma plataforma digital, você tem que ter um celular, você tem que ter plano de internet, você tem que saber como fazer isso, você vai ter que investir em fazer direito, porque é um negócio que você está começando ou é uma renda extra? Porque aí vem outra história. Porque hoje em dia vende-se. Abra o seu negócio,
tenha o seu negócio digital ou físico, que seja, e na realidade o que a pessoa está oferecendo é o seguinte: vamos transformar seu bico em renda extra? Porque a maioria dos empreendedores por necessidade, se você for perguntar, isso o Portal dos Empreendedores, que é um órgão governamental, fala. Se você perguntar para os empreendedores de necessidade o que eles querem voltar para o mercado de trabalho. Eles querem voltar para a CLT. Eles querem ter um trabalho fixo, um salário e fazer aquilo que eles fazem no fim de semana. Então, você precisa saber qual é o seu propósito com aquilo. Porque você vai colocar uma energia naquilo. Gente, começar um negócio não é do dia para a noite. Você precisa de meses de estrutura. Então, do nada. Então, a pessoa fala assim, não, compra o meu curso aqui que você vai começar um negócio. Não. Compra o meu curso aqui para você aprender o que é um negócio, para você saber quanto de dinheiro que você precisa ter no bolso para poder investir, para você saber qual é a forma tributária melhor para você usar, qual é a forma tecnológica melhor que você vai ter que gastar para que você comece a sair da inércia e fazer seu negócio acontecer. Porque é muito frustrante para qualquer ser humano neste mundo você pegar 10, 15, 20 mil reais, que já é muito dinheiro, mas tem muita gente que faz isso. Investe em 1, 2, 3, 4 cursos e não sai do papel. Não sai do papel o negócio, gente, porque não é desse jeito que acontece. Existem meandros que são estruturais, só quem é empresário já no mundo sabe. Existem situações e atitudes estruturais que você tem que fazer para um negócio acontecer, primeiro que sozinho é quase impossível, inclusive no mundo digital. Eu tô falando isso para vocês porque eu passei por isso. E mesmo como empresária, no início eu não quis investir em nada, porque eu queria saber assim, como é que é esse negócio mesmo? Essa história de ser empreendedor digital, sozinho você vai lá e faz tudo? Eu só consegui fazer determinadas coisas porque eu sou engenheira civil. E eu já dei aula de informática na minha vida. Porque se você não sabe mexer em plataforma digital, ou seja, se você não sabe sentar na frente de um computador, abrir um programa que constrói página, você não sabe, você não tem nem onde começar. Se você não dá conta, se você não tem estrutura para abrir um gerenciador de anúncios do Facebook, que é a forma mais barata de anunciar hoje no mundo, tá? De fazer propaganda é no Facebook. E não saber o que é algoritmo, não saber o que é pixel, não entender a linguagem de tecnologia da informação, você não vai fazer sozinho. A não ser que você tenha um sócio assim, percebem? Então, assim, você já não está sozinho, né, bem? Já tem um sócio. Ou você vai precisar contratar alguém que faça. Então, se você vai ter que contratar alguém que faça, isso mesmo, Cida, cada um no seu quadrado. Se você vai ter que contratar alguém que faça, você vai ter que pagar a pessoa, você vai dar o cano no cidadão. Então, você tem que fazer várias parcerias, você tem que ter um montante de dinheiro para investir. E antes de você sair feito um louco, correndo, um doido, você tem que fazer conta. E eu acho assim, o brasileiro tem essa mania horrorosa de não fazer planejamento. Você precisa sentar e falar assim, o que eu quero fazer? Primeira coisa, o que eu quero fazer? Qual é o meu propósito? E se o seu propósito é, eu quero ter uma renda extra durante um ano, mas eu vou buscar uma recolocação no mercado de trabalho porque eu quero um salário fixo. Qual que é o problema nisso? Não tem problema nenhum nisso.
Você vai, então tá bom. Você tá entendendo que você vai ter 2 trabalhos? Você vai ter jornada dupla profissional? Porque uma é a recolocação de mercado. Aí eu não faço recolocação de mercado com profissional, mas eu posso até indicar pessoas que fazem, para te ajudar num currículo, para te ajudar onde é que você vai, mas você vai ter que se esforçar para isso. E você quer a renda extra, você vai ter que se esforçar para isso também. É jornada dupla, mas tá tudo certo. Muitos começam assim e aí a renda extra fica fluida, acontece, vai crescendo, vai se transformando em uma empresa. O sujeito se torna um empresário e se vê feliz naquele lugar. Aí ele fala, não vou voltar para o mercado de trabalho não, consegui me estabelecer. Mas durante algum tempo ele precisou disso. E pessoas que estão dentro das empresas querem também fazer parte de negócios. Qual que é o problema nisso? Você também pode empreender assim. Você tem uma renda de salário que te sobra algo, ou que você tem sei lá, você tem 10, 15, 20 mil reais que você gostaria de investir em um negócio com alguém, escolha. Veja aquilo que tem sentido para você. Veja se aquilo é interessante. Não olhe só com os olhos. Esse cara tá montando um delivery. Vou investir com ele. Larga de ser doida. Entendeu? Mas não é delivery que tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro agora, daqui 5 meses a gente não sabe. Ou você acha que o restaurante, por exemplo, o restaurante que tá vendendo muito mais agora, ele vai voltar a vender o que vendia antes. Ninguém vai passar a comer 2 vezes por dia, não. O almoço, comer 2 almoços, 3 almoços, não vai. Vai voltar. E tem um limite, por exemplo. Restaurante é um negócio que é limitado, ele só cresce até um certo ponto. Ele não passa dali, a não ser que ele vire rede. Então é delivery, vou montar um negócio de delivery agora. É loucura isso. É doideira isso, entendeu? Como assim? Para que isso? Baseado em quê? Isso já está acontecendo há 3 meses. Então, você quer investir em alguma coisa? Encontre um negócio que faça sentido para você, para o seu ser, que tenha a ver com o seu propósito. Você vai pegar seu dinheiro e colocar num lugar só porque você acha que está dando dinheiro? Vai investir, vai comprar ação, chama alguém que sabe investir dinheiro. É muito mais inteligente do que você simplesmente falar assim, não, agora eu vou investir em delivery, entendeu? Porque essa situação, eu vou investir naquilo que está dando dinheiro, isso é doideira. Pega seu dinheiro e vai pôr no investimento que está dando um dinheiro aí melhor do que fazer isso, porque todo mundo está empreendendo. Então, dentro do que eu tentei responder, né, Nadine? Espero que eu esteja respondendo, você não precisa esperar para saber qual é o seu propósito. Você precisa assumir qual é o seu propósito. Porque você, especialmente, eu tenho certeza que você sabe. Agora, você está pronta para pegar as rédeas do que é o seu propósito e dizer, eu vou empreender através do meu propósito? E planejar como é que você vai empreender o seu próprio propósito? Porque fazer, porque está dando dinheiro, isso é uma coisa que passa na cabeça da gente. Eu entendo isso. Eu entendo perfeitamente isso. É uma questão, assim, do mais fácil, né? Onde é que será que eu poderia colocar meu dinheirinho que ele ia voltar rapidinho, assim, triplicado? Não volta. Não volta. Você vai saber do seu propósito na hora que você sentir força, na hora que você sentir segurança. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós mulheres, e a maioria das mulheres que estão aqui, que me seguem, tem esse lado, que é o lado não só da inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Porque essa coisa do propósito de vida é ser quem a gente nasceu para ser.
E isso tem muito a ver com missão de vida. E isso entra na seara espiritual de cada um. Chame você de espiritual o que for. É diferente da prioridade, como eu expliquei no início. Então, você precisa tomar o seu propósito. Se ele é profissional e empreendedor, ótimo. Então, estamos no caminho certo. Se não é, ótimo. Vamos fazer algo deste propósito, que não é profissional. E vamos ser felizes com isso, porque nem todo mundo tem esse propósito assim. Nem todo mundo tem essa necessidade. E não confundam também, tá? Outra coisa complicada, não confundam também, assim, emaranhado com dinheiro, necessidade com dinheiro, dificuldade com o dinheiro, com empreendedorismo. Porque é outra falha, é outro escorregão. Empreender para ficar rico é fria, porque eu não conheço ninguém que começou desse lugar que chegou lá, tá? Ainda não conheci ninguém que falou assim, olha, eu resolvi abrir uma empresa porque eu queria ficar rico. E fiquei. Não conheço. Empreender não resolve problema financeiro. Empreender não vai fazer você ficar rica. Abrir uma empresa, se tornar empresária, não vai fazer você virar uma milionária, uma rica. Isso é de um outro contexto. É de um outro contexto. Porque, peraí, ser rica, ser milionária, ter milhões, muitas mulheres executivas, líderes de empresas, diretoras executivas, CEO, são. Ué, tem dinheiro investido, tem salário milionário e são. E não são empresárias, e aí? E os homens, a mesma coisa? Então, essa coisa com o dinheiro que está ligado é outra crença que nós temos. Que inclusive, lá de trás, uma das crenças que faz a gente não empoderar, de falar assim, o que você faz? Eu sou empresário. É porque o brasileiro tem muito dessa história. Empresário é bicho ganancioso, empresário é bicho que só pensa em dinheiro, e a gente, por crença, inclusive religiosa, não quer ser colocado no lugar de gente que só pensa em dinheiro. Ué, eu penso em dinheiro o tempo todo, acho maravilhoso, amo dinheiro, quero dinheiro o tempo inteiro comigo, porque sem dinheiro eu não estava aqui falando com vocês. O dinheiro é igual oxigênio, ele está em volta da gente o tempo todo. Se você não aprende a amar o dinheiro, a respeitar o dinheiro, para onde é que você vai? Aí eu falo desse jeito, e outras pessoas como eu que pensam assim falam, Ave Maria cheia de graça, falta pouquinho jogar pedra na gente. Que absurdo isso! Absurdo é você ser hipócrita de estar com um celular na mão, com uma conta de celular paga, eu espero, com um plano de internet e não agradecer por isso todos os dias. Não amar o fato de você ter comida na sua mesa todos os dias. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita. E a gente acha que empreender vai resolver o meu problema. Porque aí eu entro nesse campo aí dos gananciosos, vai ficar tudo bem, né? Eu vou ser mesmo uma pessoa mazinha, eu vou ser muito mal, vou virar empresária, vou ficar rica, aí tá tudo certo. Eu sou mal e tenho grana. Esquece, isso é uma confusão que um monte de gente faz. Isso é confusão. Não caiam nessa roubada. Vá olhar qual é essa crença limitante sua com grana. Que é que grana mexe tanto com o seu emocional? Por que é que você não pode se vender? Mulher, então, né? A gente que é mulher, então, fala, você está se vendendo, já pensa naquele negócio. É incrível isso. A mulher está se vendendo, o que ela é? É quenga, né? Gente, é uma coisa que está no inconsciente coletivo. Vocês estão entendendo? Se vender é uma coisa horrorosa que está no inconsciente coletivo. A gente tem que ser assim. Até o brasileiro fala, inclusive, ganhar dinheiro, ele não fala fazer dinheiro.
Então é presente, né? Vem dos céus. Eu ralo o mês inteiro, sendo funcionária ou empresária. Faço o meu dinheirinho com ética, entrego o melhor que eu posso e não posso me vender? Pois eu vou me vender todo santo dia, sinto muito. Vou me vender, e por que não? Mas tem essa crença que fica ali na orelha da gente. Deixa para os outros esse negócio de vender, eu não. Mas se você quer empreender, só que você está vendendo um serviço que ajuda as pessoas. Porque na hora que você vai num dentista com o dente doendo, você falta pouquinho, dá uns beijos nele. Na hora que ele termina, você paga o que ele pede e ainda fala assim, o senhor quer uma gorjetinha? Porque é um serviço, está transformando a sua dor em algo que não dói mais. Todo o trabalho, o porteiro do meu prédio, se eu não pagar o meu condomínio, ele não recebe. Sem ele, isso aqui não funciona. Ele transforma a minha vida todas as vezes que ele bate aqui na porta para me entregar a minha correspondência ou algo que chegou dos correios. Por quê? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou de saída, porque eu não preciso descer lá pôr máscara para descer. Ele transforma o meu dia. E a gente acha que o serviço da gente não transforma a vida das pessoas. Então, pense nisso. Eu espero que eu tenha ajudado, Nadine. E você vai aprender. Você vai aprender. Você não está pronta, mas você vai se aprontando. O importante é você reunir a sua vontade, o seu desejo, o que você tem como propósito com aquilo que você quer oferecer. Se for empreender, ótimo. Se for permanecer no mercado de trabalho de alguma forma, ótimo. E ser empreendedora de outras formas, tá tudo certo. Tá bom? Então, fiquem em paz. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Quinta-feira tem aula, viu? 3h20. Beijo, gente.